8 horas mais 56 minutos pelo horário oficial de Brasília desta segunda-feira, dia 25 de maio, e a gente já volta com informações importantes do mercado de rações. A gente tem visto os preços da soja e do milho recuarem aqui no Brasil e a gente vai entender como é que isso tem impactado para esse mercado, como é que está o andamento dos negócios, enfim. E para isso, nada melhor do que a gente conversar agora com o vice-presidente executivo do Sindicações, o seu Ariovaldo Zani, que já deu entrevista aqui ao Notícias Agrícolas mais vezes, e ele vai então trazer essas informações para a gente. Seu Ariovaldo, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia. Senhor Ariovaldo, como é que então a gente tem visto, né, os preços da soja e do milho, que são os principais insumos aí para a produção de rações, com preços menores aqui no Brasil, o mercado um pouco mais pressionado. Como é que isso tem impactado no setor de rações? Como é que isso está direcionando os negócios? O milho e farelo de soja são os ingredientes de maior adição, né, nas rações de aves e suínos. É lógico, né, também são utilizados na alimentação industrializada do gado leiteiro e do gado de corte, né, em menor proporção, porque o Brasil tem muito pasto, enfim, então, de toda forma, os concentrados e tal, utilizados em semi-confinamento e a produção leiteira também, você tem uma razoável utilização aí de mobilização de milho, de soja, grão, farelo, além de outras atividades um pouco menores, né, apicultura, que também demanda milho, farelo de soja, mas as principais, né, aquelas que mais movimentam em termos de volume, é a avicultura e a suinocultura. De fato, o farelo de soja, em novembro, ele chegou a custar 1.150, um pouco mais do que isso, a tonelada, e agora, nesse mês de maio, ele já deu uma arrefecida, e a gente tem aí no patamar de 980, né? Pelo menos o referencial que a gente leva em conta, né? Que o CPE disponibiliza. No caso do milho, em março, por exemplo, ele chegou a custar mais de R$30 a saca de 60 quilos e hoje está um pouco mais de 26. Mas se observar por a ótica, né, houve um certo recuo no custo desses ingredientes. Por outro lado, as rações, elas levam um pacote nutricional e tecnológico, que a gente chama, que é uma mistura de vitaminas, aminoácidos, enzimas, agentes melhoradores de performance, enfim, uma série de outros aditivos nutricionais que, notadamente, são importados e dolarizados, né? E, por conta disso, essa grande depreciação com a moeda local, por conta do câmbio, é lógico que mais reais têm que ser mobilizados para comprar essa mesma quantidade dessa tecnologia que é utilizada. Isso, de uma maneira ou de outra, acaba diminuindo razoavelmente aquela queda de preços, de custo, por conta do milho e do farelo de soja. De toda forma, você vê, de fato, um certo recuo no preço da ração, né? Por outro lado, nesse mesmo período aí, houve uma desvalorização no preço, né, tanto do frango vivo quanto do suíno vivo. Então, isso acaba atrapalhando o resultado, né, do produtor. E por conta dessas baixas, né, tanto no frango quanto no suíno, a gente tem acompanhado realmente essas baixas consecutivas, né, seu Ariovaldo? Isso impacta, então, de uma forma negativa, já que temos, então, uma demanda um pouco mais comprometida pelo alimento animal nesse momento? Sim, porque, enfim, né, já se apostavam, já era fato, né, todo mundo já esperava que o ano de 2015, esse que nós já estamos em curso, seria muito difícil, né? E assim ele tem se revelado, por conta aí da situação econômica, do desgaste, essa necessidade, né, de ajuste, principalmente do setor público, né, e também do setor privado. Isso está acontecendo, a gente tem acompanhado através dos índices, né, aumento dos índices de desemprego, a inflação crescente, que se mantém num patamar alto, a dificuldade em buscar crédito, e o crédito disponível está mais caro, né?
E o consumidor, então, diante desse cenário, né, que não é um cenário pessimista, ele se retrai. Então, ele tem dificuldade também de consumir, né? Sim. De toda forma, a carne bovina, que é a de preferência, ela aumentou razoavelmente, né, nos últimos meses, por conta aí de um incremento no preço internacional, pelas oportunidades que o Brasil encontrou no cenário externo. Isso é importante também, né? Colocar seu produto onde os principais fornecedores, no caso dos Estados Unidos, Austrália, que têm problemas, enfrentado problemas com seus plantéis, então não conseguem atender totalmente, né, aqueles mercados que eles já dominavam. E o Brasil, então, passou a também participar, e aí se mantém o preço da arroba do boi num patamar tal e que acabou desafiando absurdamente o bolso do consumidor, né? E aí o consumidor passa, então, a buscar alternativas, né? Ele vai comer mais carne de frango, mais carne suína, mas, de toda forma, a gente percebe que essa condição econômica que o país vive atualmente acabou deprimindo, de certa forma, o consumo. Não de uma maneira tão drástica como os gastos com diversão, enfim, a alimentação é aquela última a ser poupada, né? Sim, claro. Então, mas isso, obviamente, a gente percebe, né, que a cadeia produtiva de aves e suínos, ela de fato tem um ritmo menor nesses primeiros 3 meses do ano, e por isso ela impacta o nosso negócio de alimentação animal, porque somos os supridores, né, dessas cadeias produtivas. Sem dúvida. E, senhor Eovaldo, eu acredito que daqui para frente mais análises dos mercados agropecuários serão cada vez mais intimamente ligados a essa fragilidade da nossa economia, não é? A gente tem visto realmente recessão. O novo Boletim Focus acabou de sair mostrando uma nova baixa do PIB, um aumento na inflação. Quer dizer, essa ligação, né, das cadeias produtivas do Brasil, mais esses dados pessimistas da economia, vão andar cada vez mais paralelamente, né, senhor Eovaldo? Porque, como eu te falei, né, até a agropecuária, né, apesar das declarações da ministra, de que ela, e a gente sabe que ela tem feito isso, né, ela tem tentado de toda forma preservar o montante para custeio de safras e para investimento na agropecuária, principalmente no plano de defesa agropecuária, né, de sanidade, enfim. Apesar de tudo isso, o Executivo Federal está promovendo, e é necessário, cortes em todas as pastas, né? E essa necessidade, né, você veja, como eu falei no início, né, a questão de diminuição de recursos e de crédito, né? O Banco do Brasil, certo, que ainda, né, não tem alguma coisa, né, chega a oferecer crédito a 9,5%, né? Não é... o produtor agropecuário não está acostumado com isso, né? Além de tudo, né, desse cenário todo, eu falei a questão do dólar, né, o câmbio. Exato. Na agricultura, já é um aumento razoável no custo de aquisição dos insumos, falando de sementes, defensivos, de fertilizantes, e isso, enfim, paralelamente a um cenário em que não se vê nenhuma possibilidade de aumento, né, de recuperação nos preços das commodities agrícolas, notadamente o milho, a soja, né? Então é preocupante, porque lá na frente o produtor ele tem que garantir, né, estoques, suprir o nosso mercado de alimentação animal e também outros setores, né, alimentação humana, a indústria que também consome esses produtos, diante, né, de preços não convidativos, não animadores, e do custo, né, muito alto por conta da conversão do dólar em reais, né, muito mais reais a serem desembolsados, né. Então de fato, e agora também uma expectativa que a gente tem na próxima semana, o Ministério da Agricultura divulga o Plano Safra, né,
obviamente todo mundo está muito curioso, saber qual o montante que será disponibilizado para custeio, qual vai ser a taxa de juros, né? Provavelmente entre 7% e 9%. Então, realmente, isso tudo vai impactando, né, a cadeia produtiva e, no caso do preço do frango, como eu falei, né, a demanda enfraquecida, de certa forma, no varejo acaba pressionando o preço. O suíno vivo teve, de fato, uma recuperação recente aí, cresceu um pouco no varejo, a demanda, por conta, o tempo esfriou, né? A oferta tá bem ajustada à demanda, então houve uma pequena recuperação, mas ainda acumula, né, prejuízos. E o boi, né, que chegou agora, né, já a ter um enfraquecimento no atacado por conta de preço, né, tá superando a capacidade de compra do consumidor, então a arroba também começa uma trajetória de baixa, né. Então, enfim, né, essa conjunção de fatores aí mantém, eu diria assim, o nosso ânimo em banho-maria, né? Sim. A gente tenta ser otimista, mas sabe, né, tem que ter com cautela, porque a situação é complicada. Claro. Senhor Eovaldo, para a gente finalizar, na última sexta-feira tivemos o corte no orçamento da União, o Ministério da Agricultura perdeu 1.400 bilhões de reais. Como é que o setor de rações, ou como é que o senhor, como importante liderança no agronegócio, recebe essa informação? Eu insisto, né? Eu sou uma pessoa consciente, né, moderada. Obviamente, eu, como tantos outros brasileiros, sabemos da necessidade desse ajuste, né, duro que nós temos que passar. Eu diria que nós estamos começando, né? E, então, de certo, dias difíceis continuarão, né? A aposta de todo mundo é que dê certo, para que o país, então, encontre uma nova rota de crescimento, enfim. Mas, de toda forma, eu também insisto, algo que eu tenho falado há muito tempo. O Brasil é conhecido lá fora como o país da agropecuária, o grande celeiro do mundo, né? O fornecedor de alimento global. A própria FAO já várias vezes se pronunciou e diz que o Brasil será responsável pela oferta, pela disponibilização, pelo suprimento de boa parte aí, de uma fração significativa desse aumento, né, de demanda que o mundo terá nos próximos anos, né? Então, por tudo isso que eu digo, o Brasil, por essas características, né, é o país da agropecuária. Pois bem, o Ministério da Agricultura, ele deveria ser protagonista nesse cenário, e não coadjuvante. Claro. E se ele fosse o protagonista, então, eu diria que tanto a saúde como a educação são absurdamente importantes para o povo brasileiro, esse sofrido povo, país pobre que somos, né? Andaram dizendo aí um tempo atrás, né, que país adentrando ao primeiro mundo, um país com metade da população na classe média, discutível, né, esses parâmetros e tal, enfim. Mas, de toda forma, né, o povo sofre, padece. Então, além da saúde e da educação, que também estão sofrendo cortes aí, o Ministério da Agricultura ele precisa ser considerado protagonista. E outra vez, os cortes, né, necessários, né, deveriam preservar bastante, a prioridade, né, de preservação deveria estar outra vez na saúde, na educação e na agricultura, né, que é aquele que cuida, né, da cesta básica, da produção de alimentos, e mais do que isso, traz desenvolvimento econômico, porque o país é um grande exportador de gêneros agropecuários, contribui para diminuir o déficit do balanço comercial. Até outro dia a gente contribuía para o superávit. Agora a gente está contribuindo para minimizar o déficit. Exato. Porque o resultado é tão ruim e nem tão pouco superávites absurdamente invejáveis que o agronegócio brasileiro está gerando, né, há décadas, né, está sendo suficiente para segurar. Geração de emprego, né, outra vez, e por fim, né, a produção do alimento per si, né, que é uma necessidade básica, né, do ser humano, enfim. Então, por conta disso, eu diria que vejo com preocupação, né, esses cortes, né, que atingem inclusive o Ministério da Agricultura, mas é importante, outra vez, né, que se preservar os investimentos aí do Plano de Defesa Agropecuária, que o Brasil continua abençoado, né?
um país que, diante aí do mundo, né, que sofre, né, as investidas de tantas doenças, né, que colocam que prejudicam os plantéis e tal, no Brasil a gente continua bastante refratário, né, com a qualidade, né, do produto, e acaba, obviamente, adentrando todos os outros, né, tanto os clientes internacionais por conta disso. A sanidade aqui ainda, graças a Deus, né, nós estamos muito bem, né? Então, enfim, vamos ver agora, na próxima semana, em relação ao Plano Safra, né, Sim. como é que a coisa se encaminha. Tá certo. Senhor Ariovaldo Zani, muito obrigada pela participação e pela repercussão dessas informações. É sempre bom a gente trazer essa visão diferente, né, esse outro ponto de vista para entender que rumo que o Brasil está tomando. Muito obrigada e volto sempre para conversar com a gente. Ah, sim, sempre à disposição. Até logo. Muito obrigada, até logo. Bom, então fica aí a reflexão do seu Ariovaldo Zani, vice-presidente executivo do Sindicações, sobre esse corte que tivemos no orçamento do Ministério da Agricultura. Enfim, temos então essas informações, vamos começar a repercuti-las nesse início de semana, né? Certamente teremos essa percepção de que não fomos ou de que não somos valorizados como deveríamos, justamente porque produzimos, enfim, e aí vem passo facão no Ministério da Agricultura, Saúde, Educação, enfim, a situação é preocupante, estamos acompanhando. Agora são 9 horas mais 13 minutos, já temos os primeiros números da BMF? Ainda não temos, os mercados ainda não abriram, mas nós já temos, então, os primeiros números do Boletim Focus, que é aquela estimativa que sai semanalmente, tradicionalmente às segundas-feiras, com analistas e economistas que fazem, né, num conjunto de várias instituições, e a pesquisa é conduzida pelo Banco Central, divulgada pelo Banco Central, e o mercado elevou a estimativa de inflação de 2015 pela sexta vez e uma nova baixa do PIB. Veja, as previsões do mercado financeiro para o comportamento da inflação e do nível de atividade da economia brasileira neste ano registraram piora em relação à semana passada. Segundo essa pesquisa, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo passou de 8,31% para 8,37%. Com isso, registrou a sexta semana consecutiva de aumento. Se confirmada, a previsão do mercado para a inflação de 2015 atingirá o maior patamar desde 2003, quando ficou em 9,3%. Para 2016, a previsão dos economistas para o IPCA ficou estável em 5,5% na última semana. A expectativa oficial do governo para a inflação deste ano está em 8,26%. A equipe econômica informou, na ocasião, que está utilizando as previsões do mercado financeiro em seus documentos. Sobre o PIB, para o comportamento desse ano, os economistas do mercado financeiro baixaram sua previsão em relação à semana passada para uma retração de 1,24%. Na semana passada era 1,20%. Se confirmado, será o pior resultado em 25 anos, quando a queda foi de 4,35%. Nós temos ainda... esses são os primeiros números, a gente ainda vai atualizando essas informações, temos ainda a taxa Selic, temos também a previsão para o câmbio, já esses números chegam e a gente vai então atualizando-os aqui no Notícias da Manhã. Bom, a gente vai fazer, agora sim a gente já tem os primeiros números da BMF, agora sim, vamos começar checando as informações do milho. O mercado começa a semana, começa o dia trabalhando em campo positivo. Setembro, R$ 26,40 por saca, alta de 0,96%. Para novembro, R$ 27,40 e alta de 0,74%. O janeiro trabalha com R$ 27,65, mas sem apresentar variação por enquanto. Vamos checar os preços do café. Somente o contrato de setembro funcionando, 162 dólares, mais 25 centavos por saca e 0,43% de alta. Temos ainda as cotações do boi gordo. E a gente vê o mercado trabalhando com o vencimento maio somente em operação, R$ 146,00 mais 95 centavos por arroba e uma leve baixa de 0,04%. E o dólar também já abriu muito bem e trabalha agora com R$ 3,11 mais 8 e alta de 0,87%. Então já a gente vai também tentar entender essa movimentação positiva do dólar.
Agora a gente faz um rápido intervalo para, na sequência, voltar com o Telmo Heinen e a gente repercutir essas notícias do quadro político e econômico do Brasil e também falar um pouquinho de comercialização de grãos. É um instante só, a gente volta já.